O único gargalo que o país tem, e é o único mesmo, é a nossa organização política. A gente não fez uma avaliação de Estado. Nunca fizemos. Paramos para pensar e falar que tipo de Estado nós queremos. Por isso que eu tenho sempre levantado essa questão. Uma nova Constituição. Quem define o Estado é a Constituição. Não é a política pública. Não é você eleger um presidente e ele fez lá um projeto de lei. Isso é nada. Todo mundo que trabalha o direito, político, governador, desembargador, policial federal, policial militar, todos já entenderam. Acabou a Constituição do Brasil. Quem não entende é quem está fora. Você tirando o Jair Bolsonaro, que eu não acho que é uma boa ideia, acho que tem que ter o Jair Bolsonaro no pleito, porque ele pode liderar movimentos de reformas, que é o que eu acho que são fundamentais. Não, se ele não estiver no pleito, o que acontece com a direita? A direita se esfacela. Aí vem vários candidatos, aí divide o voto, aí quem é que ganha? Ganha o centro. Quem que é o centro? O centro é um sistema. Não basta só ter poder econômico, precisa ter consciência política também. Por que Faria Lima ajuda o governo de esquerda? Financiou o Lula, financiou a Dilma. Por quê? Não, pega o fulaninho lá, bota lá o cara lá que é bom, é ele que faz. Pro mercado, mas não vê o resto. Você vai receber ruído maior daqueles que têm mais recursos. E aqueles que têm mais recursos não têm opinião de nada. A gente veio de 4 anos de Arthur Lira, agora vem Hugo Motta. Você, como deputado, né, você acredita que a liderança dele possa trazer algum novo ar para a Câmara ou é mais do mesmo? O que vocês acham? Sim, tá começando mais um Market Maker. Seja bem-vindo ao podcast da família investidora brasileira. Eu sou Thiago Salomão, um dos fundadores dessa empresa, e hoje eu tô dividindo a bancada aqui com o Matheus Spies. Quando o Matheus Spies está aqui, você já sabe que o papo é inteligente, né? O cara que acompanha o macro no detalhe ali na Empíricos vai me ajudar nessa super conversa. Tudo bom, Matheus? Tudo certo. Melhor agora. Pô, é uma honra ter você aqui desse lado, viu? O privilégio é meu. Pô, brigadão, Matheus Spies, autor da newsletter mais lida aí do mercado, o M5M, todo dia lá de manhã, explicando o que vai acontecer no mercado. Spies, hoje... episódio 203, estamos aqui com uma presença nobre, Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele que é deputado federal, ele também tem mestrado em ciência política pela Universidade de Stanford, e ele tem uma ampla experiência internacional no mercado financeiro, atuou como analista de planejamento financeiro na Saint-Gobain, na França, como analista financeiro no JP Morgan e também na Lazard, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, ele já empreendeu e fundou 2 empresas, a ICAT e a Zaptec, e também autor do livro, aliás, um livro interessantíssimo para entender um pouco dos problemas do Brasil, que a gente já falou muitas vezes aqui, né? Porque o Brasil é um país atrasado. Curiosidade também, né? O Luiz Felipe de Orleans e Bragança é descendente direto de Dom Pedro I, membro da família imperial brasileira. A gente vai ter um papo aqui não só sobre os atrasos do Brasil, mas também as soluções, o que ele vê daqui para frente. Então, um papo interessante sobre o Brasil, um papo interessante sobre política. Se você já gosta desse assunto, já dá aquele joinha no vídeo, se inscreve no canal. Superamos os 400 mil inscritos, mas queremos mais, então venha com a gente. Market Makers, mais de 5 milhões de pessoas acompanhando o nosso podcast todo mês. E estatística interessante que até colocamos na pauta aqui, Spies, não sei se você sabia disso. 84% das pessoas que assistiram Market Makers em março não são inscritas no nosso canal. Então, cara, você tá aqui no Market Makers já acompanhando intensamente a gente, se inscreve e ajuda muito a gente. Já tá inscrito? Clica no Apoie-se, seja membro do Market Makers, você vai ajudar a gente a fazer isso para levar para muito mais pessoas e também vai ver os episódios sem as propagandas que aparecem no YouTube. Bom, vamos começar aquele 30 segundinhos para aquecer os motores. Queria primeiro agradecer sua presença aqui. Obrigado, 30 Thiago. segundinhos. Quem que é você? Por que a Faria Lima tem que parar para ouvir Luiz Felipe de Orleans e Bragança? Faria Lima tem que parar porque Faria Lima precisa aprender a política. Aí sim, já precisa começou entrar para a bem. política essa Faria Lima aí, porque do jeito que achar que é só comprar político não é saída não. Você acha que a Faria Lima não entrou na política porque escolheu o lado errado ou porque está em cima do muro? Por ignorância, a verdade é essa. Né? Eu já fui do mercado financeiro. Né? Eu conheço um pouquinho os banqueiros. Meu avô foi banqueiro, meu pai foi banqueiro, meu padrasto foi banqueiro. Eu já convivi muito em termos de família, gerações. E olha, isso é uma coisa que eu posso te falar. Eu vou até falar o que o Olavo Setúbal me falou uma vez. Eu estava jantando com meu avô e minha avó.
Ele falou, eu estava estudando administração, formado em finanças e tudo mais, já tinha ido pro mercado, queria voltar para o mercado, mas eu tinha feito um mestrado em ciência política. Ele abriu o olho, falou assim, ah, é? Me conta mais. Eu falei, então é isso, aquilo e tal, olha, eu acho que o Brasil tem um problema político grave. Isso lá, falando 30 anos atrás, não, 20 anos atrás, vamos estender aqui, não vou estender demais. 20 anos atrás, 1997, mais ou menos, 20 e poucos anos. E ele arregalou o olho e falou assim, mas me conta mais e tal. Aí eu comecei a falar de política e tal, isso aqui, assim. Ele falou assim, olha, continue na política, porque falar de política, eu não conheço ninguém. Falar de finanças, eu tenho milhares de assessores financeiros aqui no meu banco, tô careca de ver projeção, então ninguém consegue fazer análise política com profundidade e tem um impacto tremendo na nossa vida e em tudo como é a condição até das nossas finanças e economia. Enfim, reduzindo, Não, excelente. foi um dos comentários que me motivou também, mas foi em 97, eu segui carreira depois daquele momento. Não escutei ele, não entrei para a política. Só fui entrar para a política 20 anos depois. Então, Eu pensei que você ia falar, não, mas isso aí foi 20 anos atrás, as coisas melhoraram. Não, não, logicamente pioraram. Então, eu já queria até dar como pontapé inicial, a nossa conversa aqui acaba sendo bem fluida, mas eu acho que o título do seu livro é bem direto, né? Porque o Brasil é o país atrasado. Vamos inverter essa pergunta, né? O que faria o Brasil deixar de ser atrasado? O que faria o Brasil alcançar, né, já que ele está tão retardatário em relação ao resto do mundo, o que faria ele alcançar o resto do mundo? Bem, o único gargalo que o país tem, e é o único mesmo, é a nossa organização política. Então, para resolver o problema do Brasil, precisa resolver a questão de organização política. É o Estado brasileiro. Como é que o Estado brasileiro é organizado? Por que ele é organizado? Se ele é organizado para distribuir renda, é o que nós temos hoje. Se ele deveria ser organizado para garantir liberdades, é outro Estado. Se ele é para ser centralizado em Brasília, é o que temos hoje. Se ele é para descentralizar e deixar os municípios e os Estados membros mais autônomos, é outro Estado. Se ele é um Estado totalitário que vai definir tudo que você pensa, tudo que você consome, então é o que temos hoje. Se você quer um Estado em que o indivíduo defina seu próprio destino, seu autogoverno, defina suas escolhas, é outro tipo de Estado. Então a gente não fez uma avaliação de Estado. Nunca fizemos. Paramos para pensar e falar que tipo de Estado nós queremos. Fomos aceitando as narrativas predominantes do momento. A Faria Lima, entre outros segmentos, que gerou bastante acúmulo de riqueza, mas não de conhecimento, nunca entrou para o jogo político. Então ficou fora de poder contribuir à altura do desafio que era fazer o combate à ideologia marxista que era dominante. Foi dominante durante 100 anos. Então, nós temos o resultado disso. Então, o Estado brasileiro é um grande problema. Então, esse é o gargalo nosso. Ponto. Mais nada. É isso. Vamos resolver isso. Por isso que eu tenho sempre levantado essa questão. Uma nova Constituição. Quem define o Estado é a Constituição. Não é a política pública. Não é você eleger um presidente e ele fez lá um projeto de lei. Isso é nada. É você realmente ver as instituições e como é que elas estão organizadas, aonde que elas estão organizadas, quem é que é competente para o quê. Então, tudo isso foi criado baseado em premissas marxistas, nunca foram combatidas à altura do desafio. Mas agora acho que a gente tem um pouquinho mais de desafio porque tem pessoas que estão mais conscientes do problema, tem pessoas mais capacitadas entrando para resolver o problema, é só convergir essa massa crítica aí para resolver. Então é isso que é isso. Esse é o gargalo. A solução passaria necessariamente por uma nova constituinte ou teria como driblar essa necessidade? Porque seria uma dor de cabeça no Brasil atual, ou não? Olha, a qualquer momento é uma dor de cabeça, uma constituinte, não tem momento certo. O que a gente precisa é de qual é a natureza de quem é que vai escrever a Constituição, com que valores. Então, por isso que eu digo, nós já temos uma nova Constituição sendo debatida na sociedade amplamente? Não temos. Uhum. Eu até lancei um projeto de Constituição, mas eu sou uma pessoa. Não adianta nada eu sair pregando no meio do deserto e não ter eco. Então eu preciso de mais uma, mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco. Mas precisa de massa crítica, de pessoas pensantes fora da política, na sociedade, falando, olha, a Constituição nova seria assim, precisa ter isso, precisa ter aquilo. Aí essa sociedade reverbera numa constituinte que de fato vai representar o que já está debatido e consenso na sociedade. Se a gente falar assim, vamos fazer uma constituinte agora, o que acontece?
o sistema ganha. O sistema aparelha e faz algo muito pior do que a gente espera. Bem ao contrário do que eu estou falando aqui. Né? Em vez de melhorar o gargalo, ele acaba restringindo ainda mais o gargalo, se tornando cada vez mais poderoso. Então, entendeu a dinâmica sistema versus população. Esse debate crítico não foi feito ainda. Essa visão não foi feita. Eu ia até questionar isso, porque eu entendo a pergunta do Matheus, porque realmente é algo até difícil de por onde começar esse debate. Então, eu vou até fazer uma pergunta um pouco capciosa, né? Como defender essa bandeira, né, de uma guerra que ninguém está falando, ninguém está vendo, você não vê uma disposição, porque quem está em cima não vai querer discutir isso, quem está embaixo também não vê isso como um grande problema. Como conscientizar os dois lados aí? Olha, mais deputados, gente que está dentro do sistema, fazendo o que o americano chama de whistleblower. Né? O que nós temos hoje é pessoas de dentro da máquina pública falando assim, olha o que tem de errado aqui, olha como é que está funcionando, como é que a corrupção está acontecendo aqui, olha, isso para a sociedade se conscientizar de que tem um problema grave. Então precisa de mais pessoas de dentro que conhecem o sistema e olha, já é consenso. Todo mundo que trabalha o direito, político, governador, desembargador, policial federal, policial militar, todos já entenderam, acabou a Constituição do Brasil. Quem não entende é quem está fora. A sociedade que está fora fala, Constituição, mas é o momento. Então eles sabem que já acabou. Eles já sabem. Quem opera o direito já sabe. Ponto pacífico. Até quem diz que não, vamos preservar a Constituição, estão mentindo. Porque eles estão trabalhando sorrateiramente para alterá-la. E a Constituição está sendo alterada 5 vezes por ano. E a gente nem sabe. Enquanto outros países, você faz uma micro-alteração na Constituição, vai a referendo popular. Uhum. Aqui a gente altera 5 vezes, atropela, a mídia aplaude e a população que não está sintonizada com o problema, fala assim, o que foi? Mexeu em quê? A instituição tá, é coisa interna, corporate dele lá. Mas muda tudo. Porque nessas mudanças, se cria o Estado totalitário, que é para onde a gente está indo. Como até uma deputada Bia Kiss, vou citar ela aqui, eu gostei do termo que ela usou, é um golpe de Estado a longo prazo. Que é constante criação de um poder totalitário, que é a agenda. Sempre tiveram essa agenda, mais de 100 anos tem essa agenda. Quem não leu a agenda deles, não leu o plano de governo, não viu como é que se cria um Estado totalitário, como é que já está se materializando. Então eles estão assando o sapo devagarinho, e o sapo é a opinião pública. Então já estamos chegando lá, infelizmente. Ao mesmo tempo, quando você tem o maior momento, quanto mais próximo você chega da crise ou do ponto de inflexão, agora temos um Estado totalitário, maior é a resistência. A gente vê isso até com o governo globalizado, o globalismo, estavam chegando no momento de, olha, agora os globalistas vão ganhar. Aí aparece um Trump da vida e rompe com tudo, vai acabar com globalização. Tem o Brexit, depois tem o Trump, aí depois tem o Trump 2, então, ou seja, já estressou. O momento crítico ali, ele também gera resistência crítica. Né? Então é isso que a gente está vendo no Brasil agora. Muito mais pessoas de dentro, já é um consenso, agora de fora começam a ver, poxa, estamos caminhando para uma ditadura totalitária, orwelliana. Será que a gente quer isso? Agora a consciência está mais expandida. Então, quando é que a gente vai ter essa consciência mais expandida ainda antes de uma crise? Talvez seja no momento da crise, ou no momento da inflexão. Talvez ocorra antes, que é o que eu espero que ocorra antes. Eu entendi o seu ponto, eu gostei da provocação em relação à conscientização. Existe agora no mercado financeiro uma antecipação do debate eleitoral. Historicamente, né, a gente tem movimentos nos preços quando está mais próximo. Se a gente pegar movimentos mais relacionados com news flow de eleições, é mais próximo da eleição. A gente antecipou bastante esse debate, então já tem bastante gente falando das eleições do ano que vem. E dentro desse tema, uma tese que tem ganhado bastante força é a mudança do pêndulo político, aos modos que aconteceu nos Estados Unidos agora, com o Trump, aos modos que pode eventualmente acontecer no Canadá, com os conservadores caso ganhem, na Austrália também. Outros países a gente viu essa mudança para candidatos mais pró-mercado, reformistas, fiscalistas, ou seja, mais à direita, centro-direita, se distanciando. Então o pêndulo indo para lá. Seu entendimento, participando da vida de Brasília,
isso é uma realidade que a gente pode estar vendo e, em sendo realidade, seria uma alternativa para a gente caminhar mais para essa conscientização que você falou? Sim. Olha, a tendência, pegando o que você levantou aqui, a tendência que a gente vê na Europa, por exemplo, é a implosão da esquerda e não tendo mais aderência a nenhuma narrativa da esquerda. Então não tem novidade. Para que votar na esquerda hoje? Né? Você tinha a antiga esquerda, que era esquerda trabalhista, sindicalista, estatista, dirigista. Essa esquerda teve seu momento no século XX, implodiu no próprio século XX. Aí apareceu no século XXI, tem a nova esquerda globalista, a esquerda de causas e pautas globais, ambientais, socioambientais, identitárias, egalitarismo, inclusão social e todas essas pautas implodiram também. Não elegem mais. Elegem uma parcela diminuta. Sempre vou eleger ali sua parcelinha, mas não o bastante para ser governo. Então, essa que é a realidade da esquerda mundial. A Europa inteira está assim. A esquerda se implodiu. E já não é de hoje. Desde a queda do Muro de Berlim, implodiu a antiga esquerda, depois veio a nova esquerda, ela implodiu agora, já no início do século XXI. Então agora o que temos? É um centro, que é ou centro-esquerda, centro-direita, e uma direita crescente. É o que domina a Europa hoje. Né? Essa é a pauta que está no comando dos países europeus. Estados Unidos, por causa do sistema eleitoral dos Estados Unidos, que é majoritário, distrital, o movimento é mais pendular. Então, quando ganha lá o republicano, ele ganha avassaladoramente em maioria dos distritos. Então, ele tem maioria bem mais ampla. Então, o sistema distrital proporciona esses movimentos pendulares. Então, lá eles têm uma dinâmica de domínio da direita muito maior do que talvez na Europa. No entanto, a esquerda lá também, acabou a aderência. América Latina também, eu vejo na mesma sequência. Não vejo diferença nenhuma. Aqui a esquerda tende a implodir, em que pese a esquerda ainda tem mídia, tem as universidades e tem o poder público. A maioria dos nomeados e dos cargos e tudo mais foram nomeados aí por partidos e governos da esquerda. Mas, e popularmente, onde é que está o voto? O voto não está na esquerda. Então, eles têm aí um enclave de poder, que é nas instituições, mas não tem na popularidade. Então, a tendência, se tivermos eleições livres e honestas, será o aumento da direita e talvez o centro se permaneça como está, porque ele ainda tem muito dinheiro, né? O centro comanda hoje 60%, 70% do fundo eleitoral, mas então ele tende a se segurar, mas a direita tende a aumentar muitas vezes, no fator de dobrar ou talvez até triplicar. Possivelmente fazer maioria, possivelmente, se a gente tiver... Porque é o seguinte, o modelo brasileiro de partido, de eleitoral, é muito mais similar à Europa. É por isso que lá tem o centro, né? Porque tem voto proporcional, e o voto distrital lá é só França e Inglaterra. Aí os seus movimentos pendulares são mais... Essa formação de governo é mais fácil. Nos outros países é mais difícil a formação de governo. Precisa fazer coalizão por causa do voto proporcional. Então a gente está mais similar à maioria da Europa do que aos Estados Unidos. No entanto, a nossa opinião pública ela é mais parecida com a opinião norte-americana. Então a gente teria uma chance aí de fazer uma maioria mais da direita conservadora do que jamais tivemos aí nos últimos 100 anos. Então acho que é importante esse momento. Esse raciocínio serve para a presidência da República também? Serve para presidente. Claro que você tirando o Jair Bolsonaro, que eu não acho que é uma boa ideia, acho que tem que ter o Jair Bolsonaro no pleito, é fundamental que ele esteja lá. Por quê? Porque ele pode liderar movimentos de reformas, que é o que eu acho que são fundamentais, além de somente ocupar o espaço da presidência. Porque ele tem essa legitimidade popular, ele tem essa abrangência. Se ele não tiver no pleito, o que acontece com a direita? A direita se esfacela. Aí vem vários candidatos, aí divide o voto, aí quem é que ganha? Ganha o centro. Quem que é o centro? O centro é o sistema. O sistema quer se reformar? Ele não vai se reformar se não tiver crise. Uma crise assim, de fato, pegando todo mundo no bolso, né? Criando desemprego, criando inflação, criando desinvestimento. Eles vão manter as coisas como estão. Então, o sistema é ruim. Então a gente tem que olhar com muito olho crítico aqui a questão do sistema. Né? Falar, não. E é por isso que a Faria Lima, na minha opinião, tem uma função importante. Que é entrar nesse detalhe. Porque consistentemente a Faria Lima não quer entrar em política.
O Faria Lima, eu tô generalizando aqui, ou só pegando o Faria Lima como sendo um exemplo. Tendo que pegar os altos empresários. O empresariado de O maneira... empresário como um todo, né? Altos empresários, porque eles não querem se envolver com política e acabam, não, tá no preço, e bota lá o fulaninho, bota lá o cicraninho, aí ajuda um ou outro e não quer entender bem o que o cara representa. E não entra no detalhe do problema político. E aqui eu estou querendo dizer, não, tem que entrar no detalhe do problema político. Se vocês souberem, vocês não estariam apoiando, talvez, algumas personalidades que vocês vêm apoiando aí em várias iterações eleitorais aí. Então tem uma busca aí de consciência para aqueles que têm poder econômico. Né? É uma mudança. Não basta só ter poder econômico, precisa ter consciência política também. É fundamental. Tá? Eu vejo a Faria Lima, eu estou dizendo isso de experiência até de convívio de família. Não, pega o fulaninho lá, bota lá o cara lá que é bom, é ele que faz. Pró-mercado, mas não vê o resto. Como é que é a organização do Estado, se é corrupto ou não, se está de fato abrindo o sistema ou fechando o sistema, se está descentralizando ou concentrando poder. Então, detalhes assim que eu acho que é importante para aqueles que detêm o poder, que financiam campanhas políticas, entrarem nesse detalhe. Porque tem financiado. Por exemplo, por que Faria Lima ajuda o governo de esquerda? Financiou o Lula, financiou a Dilma. Por quê? Vários no mercado financeiro, vários grandes empresários. Por que fizeram isso? Porque ele tinha controle. Né? O socialista tem controle. E os grandes oligarcas querem se proteger. E aí fazer, eu vou criar leis aqui para amenizar aqui o teu problema, ferrar o resto do mercado, cartelizar o segmento, e você vai ser o meu grande leão setorial aí, e você me ajuda nas eleições. Aí o empresário fala assim, isso aí tá jóia, você é um cara nosso, dialoga, ele sabe dialogar. Quantas vezes você já não escutou isso? Né, de grandes empresários? Não, a gente consegue dialogar com ele. O que é esse diálogo? É para formar um livre mercado ou é para reforçar um cartel? Né? Então a gente tem que começar a ser mais crítico aí também com toda essa classe aí. É porque o mundo está usando os grandes empresários, esses grandes interesses políticos estão usando os grandes empresários para fazer um poder totalitário, no qual depois ele vai ser perseguido. Aconteceu em todos os momentos que teve o socialismo. Todos os momentos. Agora, Venezuela é um exemplo. Quem que ajudou o Chávez? Os grandes empresários da Venezuela estavam juntos e os pequenos e médios estavam lutando contra. Era a oposição. Quem que era a favor ao Chávez? Grandes empresários militares. Tirar o grupo corrupto que estava lá. Era o do Andrés Pérez. Chávez entra com uma legitimidade e tal, a grande mídia entrou junto. O que acontece na sequência? Todos os grandes empresários são perseguidos. Nacionalizam, praticamente, o Estado assume controle de praticamente tudo que era dos grandes empresários. Então, assim, é mais ou menos isso que está para acontecer aqui, não diferenciando em nenhum gênero, número e grau. Então, é entender como é que funciona e por que funciona a tática socialista. Como é que eles agem para obter o poder. Então, e Marx já tinha exposto isso no Manifesto Comunista. Só leu o Manifesto Comunista lá e fala assim, usem os burgueses socialistas. Eles querem delegar, eles não querem participar. O burguês é burguês, é só fazer dinheiro. Então, delega a função de política, a função de fazer planos sociais, de ajudar a sociedade, né? Delega para esses políticos aí. E quem são esses políticos? São os socialistas, que vão lá buscar os apoios. Enfim, eu estou entrando aqui numa série que talvez não seja aqui o fórum adequado. Eu acho bem adequado. Mas é uma crítica que eu faço consistentemente, porque eu tenho observado isso, eu não estou inventando. Eu tenho observado isso. Eu vejo pessoas que têm uma predisposição a favorecer quem vai favorecer o mercado, entre aspas, né? E nega a entender quais são as questões políticas e sociais e as políticas sociais que esse governo representa. Então eles tendem a tendência a ser socialista e progressista do lado político e ser liberal do lado econômico. Está errado. Esse lado progressista eventualmente vai dominar e completamente sufocar o livre mercado. Não dá para você ter os dois. É uma mera tática de momento. Você ajudar
a nova esquerda que é pró fazer esses programinhas sociais e pró-inclusão, então, mas é pró-mercado, que fala uma linguagem bacana que o empresariado gosta. Então, é uma mera tática de momento. Então, a gente não pode ter mais isso. E é exatamente essa mudança que está acontecendo nos Estados Unidos agora. Os grandes empresários entenderam o problema com o último governo Biden. Os grandes empresários ficaram chocados com o rumo que o governo Biden estava tomando. Primeiro, que a incompetência dele era gritante. Mas segundo, que as políticas deles era tão nociva contra os Estados Unidos que até aqueles que apoiavam Biden falaram, puxa vida, a adesão dele caiu muito, né, do empresário. Tanto que você viu na inauguração do Donald Trump, ele botou ali vários grandes empresários que participaram ativamente do governo Biden. Eles mudaram, falaram assim, agora a gente é pró-Estados Unidos, é pró-livre mercado, é pró-liberdades individuais. E eles não entenderam que esse negócio de ficar financiando o progressismo, isso acaba atingindo as suas liberdades de fazer empreendimentos, negócio e ter um Estado-nação íntegro, decente. Pô, políticas a favor de criminoso, política contra você ter controle de fronteira, política contra a propriedade privada. Isso vai corroendo o capitalismo, isso vai corroendo o livre mercado. Aí, eventualmente, o grande empresário fala, poxa, o que eu tenho aqui? O que eu ajudei? Pois é, através de políticas sociais, você terminou acabando com o livre mercado. É isso que a gente ainda não chegou lá na consciência do brasileiro ainda. Acho que ainda tem um pessoal meio progressista e liberal aí, que a gente precisa esclarecer um pouquinho como é que funciona. Olha, toda essa sua fala agora me trouxe 3 provocações aqui que eu preciso trazer. Vou trazer uma de cada, a gente vai conversando aqui, né? Mas por ordem, lá no começo você falou, Jair Bolsonaro tem que estar nesse pleito, né? Representando a direita, porque senão ela pode pode deteriorar e o centro assume. Quando você diz isso, vamos imaginar um cenário sem o Jair Bolsonaro na disputa, né? Considerando que ele não vai poder competir. Para você, o melhor cenário seria alguém muito próximo ao núcleo Jair Bolsonaro, até o núcleo familiar, ou alguém completamente fora do sistema, ou o que está se desenhando, ou pelo menos o mercado tem desenhado, que é a união do Bolsonaro junto a um dos governadores que tem se destacado. Aí a gente pode citar nominalmente, né, que tem, seja o Ratinho Júnior no Paraná, seja o Tarcísio, Caiado, Zema, enfim. Nomes que já estão no sistema, para usar o termo que você usou. O que você acha que seria o ideal? E o que você acha que deve acontecer? Olha, o ideal é quem pegar a narrativa de reformas do Estado brasileiro como bandeira. Nenhum desses pegou essa proposta ainda. Nenhum deles. Você tem reforma do judiciário. Alguém desses levantou essa bola? Reforma do sistema eleitoral. Algum desses já levantou essa bola? Reforma tributária. Foi um desastre. Um desastre. Vai acabar com o Brasil. Alguém levantou essa bandeira? Então, reforma política em todo sentido, dos partidos políticos. Alguém já levantou essa bola? Ou até mesmo a visão de, poxa, precisamos de uma Constituição. Essa daí não funciona mais. O STF vai interferir a qualquer momento, não importa quem. Quer fazer uma eleição bacana? É pro STF. Ele que manda. Você está elegendo aqui o fantoche do momento. Você acha que algum desses aí vai ter livre arbítrio e reino uma vez eleito presidente? De jeito nenhum. E os deputados? Então, onde é que está a importância de ter uma base de deputados e senadores aí? Porque muito do que eu citei é prerrogativa dos deputados e senadores. Mas você precisa de um líder que convirja as reformas que a base legislativa vai representar. A base legislativa pode muito bem já ter um consenso, olha, vamos fazer essas reformas porque sem elas não temos mais parlamento, sem elas não temos mais uma presidência, sem elas temos uma instabilidade jurídica absurda, sem elas teremos uma ditadura. Então a gente precisa dessa reforma. Então é possível ter essa conscientização da base parlamentar. Agora, precisa de algum líder que convirja e que leve isso à tona, mesmo que não seja ele que vá fazer, porque a prerrogativa do presidente não é de fazer essas reformas, são exclusivas do legislativo.
Mas ele tem que ter força de convergir popularidade e falar assim, o que o legislativo está fazendo é o correto. Então é por aí que a gente tem que ir. E eu endosso isso. E ele ainda é líder supremo das Forças Armadas. Então o judiciário vai vir contra. Ah, não, tudo que vocês fizeram aí, o que está acontecendo agora? Você tem um processo legítimo conduzido pelo legislativo, na Câmara. 2 vezes na Câmara, 2 vezes no Senado. Aí, não, isso é inconstitucional. Como assim? Acabamos, nós que temos a prerrogativa de mudar a Constituição, tem lá um cara nomeado no STF dizendo que não é constitucional. Tem alguma coisa errada. Então, precisamos de um líder que converja isso. Eu não vi nenhum líder até agora que possa conduzir essas reformas. Por quê? Vão ser reformas profundas. Vou citar outras aqui. Reforma da Previdência. É o que vai quebrar, é o que quebra o Brasil sistematicamente. Vai quebrar o Brasil indo adiante. A gente sabe disso. Daqui a 5 anos já vai ter que ter outra grande ajuste, não é nem reforma, ajuste. Então vamos sair desse modelo. Alguém já está debatendo a reforma da Previdência? Os modelos que tem de reformas de Previdência que tem aí, ninguém está falando. Reforma do SUS, que é da saúde. Saúde é um vazamento de dinheiro, uma corrupção de dezenas de bilhões todo ano. Ninguém fala disso? Tá tudo bem com o SUS, então? Ninguém fala disso? Ou reforma do sistema educacional. Então, outra reforma importante. Tudo isso vem com uma liderança clara que queira abraçar essas reformas. O Trump está fazendo isso. Milei está fazendo isso. É o que é preciso. Ninguém na Europa está fazendo isso. Ninguém está fazendo. Está todo mundo nessa de... Porque é Centrão que ganhou a maioria, ou teve que fazer a direita compor com o Centrão para governar. Então não está tudo assim, vamos tocar o barco. Vamos tocar... Então ninguém está falando. Então por isso que a Europa está estagnada, não tem crescimento, tem problemas endêmicos lá. Ninguém está falando de fazer reforma profunda em nenhum país. Está morto essa discussão lá. Mas está extremamente avivado nos Estados Unidos e na Argentina. Porque você tem essa liderança clara, popular, capaz de fazer grandes reformas. Então eu daria desses todos, excetuando o presidente Bolsonaro, que eu sei que gostaria, talvez ele não se manifeste, mas eu imagino, não quero botar palavras na boca dele aqui, mas eu imagino que ele seja a pessoa capaz de fazer essas grandes mudanças e representar essas grandes reformas, por causa da popularidade e por causa dos impactos que essas reformas vão gerar no todo o sistema. Imagina, bilhões agora não estão mais disponíveis para os corruptos mamarem. Imagina tirar bilhões de empresas que mamam no sistema, têm suas receitas vinculadas aí a esquemas e canais de comunicação e de influência que não vão ter mais. Imagina o poder, não só... Vai ter ramificação em grandes empresários, com certeza. Grandes empresários que dependem desse sistemão político aí que se criou. Quando você vem para reformar isso, você basculou com o ganha-pão deles. Então, certamente precisa de alguém extremamente popular. E não vai ser um líder do Centrão com um discurso robuscado, que agora adotei o discurso da direita, agora é só para se eleger e ocupar espaço. Aí vira um líder europeu que vai passar e os problemas endêmicos vão permanecer. Então a gente precisa realmente... Por isso que a resposta é ninguém. Até agora, quem sabe, talvez escutando esse podcast aqui, entendendo, ou lendo o que eu coloquei lá, o Plano Brasil, eu coloquei lá o Plano Brasil de reformas, tem lá no meu Instagram, tá bem publicado. Qual o seu Instagram, já até para o pessoal? LP Braganca BR. LP Braganca BR, já tá lá. Tá. Então é um plano pequenininho, de 68 páginas. Tamanho do Manifesto Comunista. Só que é o contrário. Então eu acho que é isso. Isso que vai dar o meu voto, pessoal. Tá? Eu acho que é por aí. Temos que aproveitar essas oportunidades. Né? O ciclo eleitoral é uma janela para você discutir os problemas e o que cada um tem aí para resolver esses problemas. Se você vem gente que é só para... Não, eu estou aqui equacionado com o sistema, eu sou amigo de todo mundo, estou amigo aqui do Centrão, estou amigo aqui do pessoal do bandido, estou amigo aqui da popularidade, e é isso que me leva a ocupar o cargo. E aí você vai fazer mudança? Vai fazer nada. Vai ficar ali 4 anos, talvez dobrar ainda, pior ainda, aí vai retardar
o lodaçal político que a gente vive. Repetindo aqui o início da conversa. Nosso gargalo é a organização política. Se você não está reformando isso, você não está fazendo nada. Você está ocupando espaço em um hiato. E o endosso aqui, a gente está falando de janela presidencial, mas não é só presidente, né? A importância também da escolha base. Dos deputados que fazem parte e senadores, disso. Exatamente. Tem uma Porque base de majoritária. Que a gente vê muito... O presidente por si só não vai fazer nada se não tiver uma base Não que faz. vai conseguir compor as coisas. E eu vejo a dificuldade disso aí, dessa segunda parte, da parte de maioria de deputados e senadores. Por quê? Porque os partidos, a maioria dos partidos hoje, a maior parte dos partidos é de centro. E eles vão receber a maior parte do orçamento para fazer campanha eleitoral. Então você imagina que você é um eleitor não antenado na política. A sua chance de ter a comunicação ou propaganda de um deputado ou senador da oposição que quer fazer as reformas é diminuta, é menor. Você vai receber ruído maior daqueles que têm mais recurso. E aqueles que têm mais recurso não têm opinião de nada. O centrão, na sua maioria, não tem opinião. Me coloca lá e eu vou votar conforme for dirigido. Tem sido assim o centrão. Eles não têm visão de país, querem reformar nada, querem ficar só na mamata, ocupar o espaço, ganhar dinheiro, fazer negociatazinhas, rachadinhas, rachadonas e ficar nessa mesmice. Então, a população elege isso com legitimidade. Eles entram com mandato, você vai fazer o quê? Eles fazem números e os líderes não querem fazer reforma nenhuma porque você está mexendo exatamente no sisteminha que garante o ganha-pão deles nos esquemas. Então, como é que fica? É por isso que a gente precisa ter uma visão muito clara de quem são os deputados e senadores que têm que ser eleitos. Eu acho que uma maneira fácil de você fazer essa escolha é de você escolher quem tem opinião. Quem tem opinião, geralmente, quem tem opinião não só publicada em livro, em artigo, eles tendem a manter coerência, né? Ao passo que outros que não têm opinião nenhuma, eles nem querem se tornar muito visíveis. Eles ganham voto através da máquina, através de apoiamento do partido, de cabos eleitorais que ele gastou dinheiro ali para comprar voto, que vão comprar voto para ele também. Então, é todo esquema de voto comprado. E ele, por si próprio, acaba vendendo o seu voto. Então, ele vende o seu voto e compra voto. Então, o candidato do centro, que não tem opinião, péssimo. Ele é parte do maior problema que nós temos, de venda do legislativo, né? O legislativo está à venda. Todo presidente de Câmara que veio rifa o legislativo para o executivo e para o judiciário. Por falar em presidente de Câmara, a gente acabou de trocar as lideranças das duas casas legislativas. A gente veio de 4 anos de Arthur Lira, agora vem Hugo Motta. Você, como deputado, né, você acredita que a liderança dele possa trazer algum novo ar para a Câmara ou é mais do mesmo? O que vocês acham? Olha, eu vou dizer, vou ser sincero, eu não votei no Motta, tá? Votei em branco, apesar do partido ter orientado para votar nele. Entendo o partido, o raciocínio que leva o partido a votar nele, mas eu já sabia que até agora eu não vi prova nenhuma que ele vai agir de maneira contrária ao Lira. Eu até brinco internamente que é o Lira 2. Né? Então, tem nuances de querer agir de uma maneira diferenciada. No entanto, a pressão deve ter telhado de vidro, não sei, mas ele deve ter telhado de vidro. Teve vários mandatos, tem família também que está, acho que o pai dele também é político, então pronto, já tem telhado de vidro demais. Então, o que acontece com candidatos assim? Cai na mão do judiciário ou cai na mão do governo. Ou por interesse de ter cargos que o governo oferece, ou por ter medo do judiciário que vem com alguma repressão. Então essa que é o padrão dos perfis. Pode ver, todos os candidatos à presidência de Câmara e de Senado têm rabo preso de algum jeito. E por causa desse rabo preso, eles rifam o legislativo. E o judiciário adora isso. E o governo também adora isso. Você está com um parlamento neutro, que não sai para nada. A efetividade disso é essa. Será que o Motta vai mudar essa realidade? Será que é ele o líder que vai
de fato mudar? Eu tenho minhas suspeitas. Eu gostaria que ele se provasse um grande líder. Ele ainda tem chance, posso dar meu braço a torcer aqui, tá? Ele ainda tem chance, está no começo do mandato dele. Tem algumas medidas que ele tomou que eu até achei boas, tá? Assim, nuances regimentais, achei bem interessante. Obedecer às comissões. Antes o Lira não queria nem saber do quem era presidente de comissão, o que era votado em comissão. Era irrelevante você ter uma comissão ou não. Ele ia direto para o plenário com uma pauta do governo, lançava como urgência, pegava um relator de plenário, a pauta que nunca tinha sido discutida em nenhum âmbito do legislativo, vai direto a voto. De repente, olha a pauta de hoje. Olha, em votação aqui. Peraí, ninguém leu isso que foi aprovado em comissão? Não, está em urgência e vamos votar. Você imagina. Claro que sai o resultado que já está pré-acordado com as lideranças. Esse era o Lira. Será que o Mota vai ser diferente? Quero ver. Ainda está muito cedo, né? Já não gostei do discurso dele que falou contra a anistia, que não tem preso político, que não tem nada disso. Falei, bom, então já vi que pro lado certo ele não quer ir, ao menos nessa da anistia já pisou na bola violentamente. Quase que fez gol contra. O direcionamento do apoio do partido do senhor foi só para anistia e... Pois é, ninguém abriu o acordo. Não teve assim, o acordo é esse, ó. E a gente dá o voto. Não, foi meio que o partido está orientando para votar. E aí? Tá, mas cadê o acordo? Como é que é? É anistia? Vai respeitar as comissões? Vai dar as prerrogativas dos parlamentares? Né? Então ele está sinalizando que quer respeitar esse pseudo-acordo que não foi muito bem divulgado. Né? Então essas 3, 4 coisas aí que a gente tem como sendo carnais aqui da oposição. Eu vou dar o braço a torcer, não vou falar que tá tudo perdido já. Já é o Lira 2, né? Vamos deixar ele dar mais um tempinho. Mas não é muito tempo, não. Não é muito tempo, não. Tem que ser, eu diria que até esses 6 meses, porque são questões de praticamente universais. Tudo que nós estamos defendendo como oposição, que são importantes para ele defender, são universais de todos. Veja bem, a questão de anistia, isso afeta todo mundo. Se você aceita que você aceita a premissa que não é para ter anistia, então significa que é para ter injustiças e vamos conviver com essas injustiças. Isso é uma questão de Estado de Direito e de permitir a interferência aleatória do judiciário, sem devido processo legal, sem criminalização, sem lei, sem crime, sem seguir o processo, sem notificar até o réu do que ele está sendo acusado e prender ele e não dar acesso aos autos. Isso é bom? Isso é bom para a esquerda? Isso é bom para o centro? Não é bom para ninguém. É universal. Então a questão da anistia é universal. Precisamos do Estado de Direito, precisamos de justiça. A anistia, ela dá uma chance ao Brasil. Segunda coisa, regimento interno. Nós estamos dizendo, tem que apreciar projetos que passam pelas comissões. Não pode trazer pela urgência e atropelar o parlamento e já botar tudo acordado entre as lideranças. Tem que ter um debate. Não tem debate nenhum, você não tem parlamento. Então isso é outra coisa. Não é bom para o parlamento ter um debate? Não é bom ter essas votações acontecerem nas comissões? É isso que a gente tem cobrado. Não é ideológico. Né? Outra coisa, prerrogativa dos parlamentares. Nós temos prerrogativas que têm que ser obedecidas. Prerrogativas são essas. Podemos falar o que quiser, de quem quiser, aonde quiser. Pagamos as consequências de calúnia, difamação, como qualquer outro cidadão. Mas temos a liberdade de falar contra todos os sistemas públicos e privados. É a nossa função, somos eleitos para isso. Vem o judiciário e não permite, começa a censurar. Peraí, isso não é bom para todos os deputados de qualquer filiação partidária? Então veja que o que a gente está defendendo é isso. E o que ele está dizendo? Não quero isso aí, não, o sistema não gosta disso que vocês estão representando. Pelo amor de Deus. Tá? Pelo amor de Deus. Então não temos que dar esse voto de confiança todo ainda. Eu quero dar, eu espero, porque ele é jovem e ele tem talvez um futuro ainda muito grande pela frente. Mas não foi legal, né, o começo ali. Foi já uma violação de um acordo que é muito importante para todos nós. Trazer uma outra daquelas provocações que eu tinha. Eu
Eu não lembro exatamente qual foi o momento que o Luiz Stuberger, um dos grandes gestores aqui do mercado financeiro, ele estava falando sobre o ceticismo dele com o Brasil. Ele trouxe uma estatística não comprovada, porém parece bem perto da realidade, que é hoje a gente tem uma população, uma sociedade que há 111 milhões de cheques entregues pelo governo para a sociedade de determinada forma, né? Pode ser por benefício, Bolsa Família, Varigais, mas há 100 milhões de cheques distribuídos pelo governo para a sociedade. Tem uma pergunta pontual e uma outra mais filosófica em torno disso, né? O pontual é, primeiro, como fazer o desmame disso, como você conscientizar a sociedade que talvez você não precisa mais disso, ou esse aqui é fundamental, vai continuar e tal, mas quando a gente tem mais de metade da população recebendo um cheque, como fazer isso? Sim. E aí, pensando até filosoficamente falando, né? Pensando em sociedade, o que acontece com uma sociedade que mais da metade das pessoas recebem um benefício do governo? Qual o propósito de uma pessoa que vive desse jeito, né? Assim, como você construir uma mentalidade de independência que vai muito na linha do que você vem defendendo aqui, da gente ter o nosso próprio destino. Eu acho o seguinte, essa questão de assistencialismo, primeiro, assistencialismo federal é a pior coisa que você possa imaginar, porque ele não resolve nada, é medíocre. Ele tem que olhar o Brasil como um todo e traçar uma linha média. Então, na média, todos estão infelizes. Ninguém está satisfeito. Tem uns que vão estar recebendo pouco, tem outros que vão estar recebendo demais. E os que estão recebendo demais geram toda sorte de problema de incentivos, né? Não querem trabalhar. A gente está tendo um problema de mão de obra em praticamente todo o Brasil. Mesmo aqui em São Paulo, que tem uma per capita mais alta, com o Bolsa Família que eles recebem aqui, o Bolsa isso e aquilo, você já tira o incentivo dele de prestar serviço a um preço razoável, que seria razoável, ou seja, sustentável pelas empresas. Então ele já não quer trabalhar, prefere receber. Então, o serviço público e o serviço privado está com menos mão de obra, porque tem gente aí só recebendo. Mas como é que você equaciona essa questão do assistencialismo? O assistencialismo ele tem que obedecer algumas regras. Se você deixar ele aberto assim, uma pessoa carente, o que é carente? E é carente mesmo? É por aí que a gente monta um sistema assistencialista? Ou é por incapaz? O incapaz é aquele que nunca vai conseguir produzir para se sustentar. Então, esse é que eu acho que deveria ser o crivo. Tem que ser para os incapazes. E tem parcelas da população que são incapazes, né? Os muito idosos, as crianças, aqueles que sofreram acidentes ou que têm alguma deficiência, comorbidade, que não os permite ser produtivos. Então você já tem uma base de carentes que temos que ter priorização para esses. Agora, tem uma base aí que está saudável, poderia estar trabalhando, mas é julgado como carente e pronto, recebe um tipo de benefício. Então esse já está errado por aí. Aí você fala assim, poxa, mas isso precisa ser equacionado dentro de uma condição de IDH. Mas quem define IDH? O Índice de Desenvolvimento Humano. Quem define isso? Não deve ser o poder federal. Tem que ser o poder local, as prefeituras. E elas têm que definir isso baseado em quem ela conhece ali que é o problema. Então, os carentes ou aqueles que estão incapazes, dentro do seu contexto local, ele consegue estabelecer limites. Fala assim, olha, vamos fazer um programa aqui de 10 anos ou de 5 anos e esse grupo que a gente especificou vai receber tanto e depois de 5 anos a gente vai ter uma revisão. E pronto, e encerra. E aqui não, quando você faz um programa federal, ele não para. Não só ele não para, eles começam a julgar que o sucesso do plano é que ele tem crescido. Olha, a gente atendia 1 milhão de pessoas, agora a gente aumenta, estamos atendendo 20 milhões de pessoas. Puxa vida, vitória. Não, derrota. Tá certo? Então, se você transferir essa competência para o poder local, aí a dinâmica de discussão é totalmente outra. O cidadão sabe quem é que paga e o cidadão sabe quem é que recebe. Está ali do lado. Né? Um plano que você tem mensurabilidade, né? Local, né? E visível. E é idiosincrático, ou seja, é próprio de cada uma das 5.600 municípios. 5.000 ou 6.600, eu sempre confundo o número de municípios no Brasil. Mas é esses que devem definir
o começo, meio e fim do plano. Ele tem que ter começo, meio e fim, tem que ter medida, tem que ser medido pelo aquilo que resultou e tem que ser medido também em quantas pessoas saem e na efetividade dele ser encerrado com 100% de atendimento. É por aí. Senão você gera um plano federal distante da realidade, distante desses crivos de medida. Todo mundo acha, enquanto tiver um estado que tiver um problema, então mantém o plano federal. Você veja como é ruim. Agora, se ele é localizado, não, aí você tem a decisão feita muito mais rapidamente, muito mais própria. Eu digo isso de experiência, até quando eu me lembro quando eu fui morar na Suíça, em 92. Em 92, eles tinham votado por referendo a questão das drogas, contrário às drogas. Referendo popular de Zurique, da cidade de Zurique. E Zurique tinha adotado, nos anos 80, um plano de assistência às drogas. Então eles fizeram um plano assistencial para os drogados. E administravam drogas em um parque, tinham lá médicos, então tinha toda uma burocracia que fizeram, um custo. Foi um desastre, foi um desastre. Gente morta toda semana, boiando no lago, atropelado na rua, porque tá tudo zumbi. Muito bem. E aí, acho que foi nos anos 90, eles fizeram outro referendo para acabar com esse plano. Local. Zurique. Não foi um plano nacional. Não tinha a mesma coisa em Geneve, não tinha a mesma coisa qual é o nome daquela cidade no sul da Itália, no sul da Suíça? Ticino. Não tinha. Porque era local. Era um plano assistencialista social, de impacto social local. É isso que a gente precisa ter. E ter, obviamente, que essas aberturas do sistema local para fazer esses referendos, essas medidas, né? Se está funcionando ou não, e começar a definir isso. Então, enquanto a gente não abrir mão, eu acho que, por isso que eu digo, no Plano Brasil, eu falo exatamente isso. Os planos assistencialistas não podem ser federais. Tem que ser descentralizados, jogados para as prefeituras. Se querem manter um plano assistencialista, mantenham. Contanto que ele tenha começo, meio e fim, medida, podem ser revogados. Então, é a saída. Né? Interromper assim de todo, também acho que gera uma insegurança muito grande. Né? Você cria, quando o Estado faz uma coisa, de certa maneira você dotou o Estado de alguma confiança para ele fazer aquilo. Sim. Então, você agora rompeu com isso, tem que ser uma transição para essa descentralização. Aqui não é nenhum discurso de, tem que tirar esses planos, é longe Sim. disso, porque a gente sabe da importância. Uma porta de saída. Exatamente, porque o que a gente vê é um aumento desses planos. Pois é. Embora a gente já... Mas eu estou dando aqui a saída, aqui, olha, não é nem aumentar e nem diminuir, é relocar a competência. De quem que é o plano? O plano tem que ser local. Porque aí o plano local, se for o caso, imagina São Paulo. Qual que seria o Bolsa Família São Paulo versus Bolsa Família Acre? Bolsa Família Acre, muito provável que seja muito mais baixo do que eles representam agora. Bolsa Família São Paulo seria muito mais alto do que eles recebem agora. Os dois estariam contemplados, concorda? De uma maneira muito mais eficiente. Sim. Agora, eu argumento que não deve ser o Poder Federal, não deve ser um plano permanente e deve ser revisto com uma certa frequência e deve ser adotado métricas para redução disso ao longo do tempo. Caso contrário, o plano está dando errado. Ou outros fatores que estão dando errados para contribuir no acréscimo. Vou dar outro exemplo aqui. Eu me lembro que eu fiz um projeto de banco para bancos estatais. O projeto era, basicamente, vocês vão dar risada, né? Ainda mais no mercado financeiro, vocês vão dar risada, mas acredite se quiser. O projeto era o seguinte, que um banco estatal não pode financiar uma empresa que vai aumentar os salários dos seus executivos, que vai distribuir dividendos, que vai usar o dinheiro para marketing e propaganda. Ele vai usar o dinheiro, recurso, em bens duráveis, ou em refinanciamento de recebíveis, ou em itens que são ativos, e não em gastos que são passíveis. Aí, exemplo, um presidente de uma empresa pegou um financiamento do BNDES, metade dos juros que é praticado no mercado, e comprou um jatinho. Para quê? Para visitar a Europa de vez em quando. Não é nem para o próprio uso do negócio. Foi isso que eu fiz o projeto. Adivinha? Foi revogado. Não vamos aceitar de jeito nenhum. Isso aqui tem que deixar. Ou seja, o banco estatal tem que ter liberdade de fazer isso. E o argumento deles, olha o quanto que cresceu o crédito que os bancos estatais estão dando para a economia brasileira. Eu falei, claro,
Vocês não têm crivo nenhum, tem limite nenhum. É uma roubalheira. É um vazamento de dinheiro público visível. Que banco que é isso que começa a dar dinheiro que você pode usar de qualquer jeito? Qual é o banco comercial privado hoje que faz isso? Você tem que criar, né, crivos. Né? Todo banco, você faz uma debênture, tá bom. E aí? Qual é a contrapartida? É um recebível ou é um ativo fixo? É uma máquina, um terreno? O que é? Não, aqui do Banco Estatal, não, o cara pode aumentar salário de todo mundo, distribuir dividendo, comprar jatinho, coisa que não está vinculado com o negócio. Absurdo. Absurdo. Eu queria criar essa lei para ter essa maior segurança dos bancos estatais. Mas não, você vê que o sistema foi... A maioria dos deputados lá... Não. É um sucesso os bancos estatais. Aumentaram o crédito. Está errado. Tinha que estar diminuindo. O governo atual, ele se vangloria bastante de ter apoiado os programas assistencialistas que você mencionou. Muitos deles têm a porta... Aliás, né, no Brasil, sem porta de saída, em todos os casos. E hoje eu vejo o governo brasileiro bem perdido, sem uma bandeira específica. Acabou se centralizando agora nessa pauta da isenção do imposto de renda. Eu queria ouvir a sua avaliação sobre esse projeto, a viabilidade e aprovação dele. A percepção do mercado é que haverá aprovação da isenção e haverá desidratação da compensação. Queria saber se você concorda com essa visão do mercado e também a sua avaliação do projeto. Desidratação da compensação significa que... A compensação seria menor do que ele está... sim. O Congresso vai desidratar, vai diminuir o tamanho da compensação. Sim, que seria a parte de tributar os mais ricos. Isso. Eu acho que, primeiro, criar faixas de isenção, sou favorável. Eu acho que é o caminho certo. Agora, criar uma compensação em tributar os mais ricos é o caminho completamente errado. E você vincular uma coisa com a outra, então torna o projeto todo como errado. Eu voto contra. Então, por isso que eu digo, não é uma questão só, não quer isenção para os mais carentes, que tem um salário abaixo. Não, quero muito pelo contrário, quero que tenha mais isenção ainda. Mas, no conjunto do projeto todo, tem um lado lá que é punitivo. Quando você começa a punir grandes fortunas, pronto. Você tem a desidratação do Brasil. Você tem um mercado muito mais pobre, com menos oportunidade de negócio, com menos investimento, com menos gente tendo renda e querendo ter renda mais alta e galgando um espaço mais alto. Então, é bem típico essa proposta de cabeça socialista do pessoal, sabe? É por isso que não pode eleger esse tipo de socialista, né? Aliás, nenhum tipo de socialista, porque eles têm essa cabecinha, né? Vamos punir o mais rico porque ele tem que dar o seu quinhão de parcela de contribuição. Não, deixa o rico ficar mais rico ainda. Deixa o rico acumular. Não vejo problema nenhum. O Brasil está com um problema contrário. Eles estão acumulando fora do Brasil. Eles pegam o que eles acumulam aqui, pronto, já tem... Está fora em alguma offshore qualquer, nos bancos da Suíça, porque aqui não é seguro. Aqui você tem leis como essa que pune quem acumula, quem tem renda mais alta. Então, está errado isso, é um pensamento errado. Em que pese, você não quer que pessoas que tenham muito controle financeiro, tem algumas leis até eleitorais que até podem ser interessantes. Eu até sou favorável de você ter um poder econômico comprando voto e comprando e manipulando a política. Com certeza. Eu acho que aí tem um lado, aspecto correto de separar o que é o político e o que é o econômico. Agora, no âmbito econômico, considerando que ele não tenha nenhuma função ou interesse ou necessidade de estar junto com o governo, com o Estado brasileiro, deixa ele acumular à vontade. O Brasil deveria estar atraindo ricos do mundo. Ele está expelindo quem faz riqueza aqui. Viramos um contribuidor de milionários para o mundo. Então, eu vi essa... E vai em ondas. Né? A segunda eleição da Dilma, 2013, por acaso eu moro perto de escritórios que tratam de gestão de fortunas e tal. E naquela época teve uma explosão, porque sabiam que a Dilma ia ganhar uma segunda vez, ou já tinha essa especulação que tem um risco dela subir. E que o plano dela era bem contrário à propriedade privada, a livre mercado e tudo mais. Então, assim, todos esses escritórios estavam inflados de serviço. Isso foi há 10 anos atrás, 12 anos atrás, 2013, 14. Muito bem, aí todos esses se equacionaram, pegaram sua segunda cidadania, botaram todo o seu capital fora do país, criaram todas as suas estruturas. Muito bem. Aí vem uma nova leva que foi criada nos últimos 10 anos. Nova leva de milionários. Agora você vê de novo. Estamos de novo aí
antes desse ciclo eleitoral, 2022, ninguém acreditava que poderia vir um criminoso subir de novo ao poder. Muitos tiveram uma surpresa, mas a partir de 2023, de novo, teve uma inflação de pessoas buscando querer sair do país, querer ter capital próprio. Fora do país. Agora, não é somente as grandes fortunas, agora você está pegando classe média. Eu tenho um gabinete aqui perto, do lado do consulado espanhol, filas homéricas todos os dias. Não tinha isso. Isso eu não vi nos últimos 7 anos, vejo agora nos últimos anos. Assim, explosivo. Então, assim, nós estamos vendo uma expulsão da classe média, média alta. A classe alta já foi embora, eles não vão pegar ninguém com essas tarifas de grandes fortunas. Alternativamente, portanto, seria a isenção com a compensação, entre aspas, vindo, por exemplo, de redução de gasto, enxugamento do Estado. E daí, só confirmando isso, se no seu entendimento, há alguma viabilidade no Brasil de, aos moldes que a gente está vendo nos Estados Unidos, um departamento de eficiência governamental, um DOGE Brasil? Não nesse governo. Nada desse sentido. Reduzir gastos, você ter transparência, você ter compensações desse nível, nada vai vir nesse governo. Mas você acha que Brasília comportaria um departamento desse? Comportaria, aliás, se nós investigarmos, agora a gente viu o DOGE investigando a Previdência norte-americana, descobriu lá trilhões e bilhões que eram jogados fora por gente que estava com 170 anos de idade e há vários anos, né? Então jogaram fora bilhões aí, então rombo de trilhão. E imagina se fizesse a mesma coisa aqui no Brasil. Em todas essas... Vou dar 4 itens aqui de rombo sistemático, desvio sistemático. Primeiro, Previdência. Se fizesse a mesma coisa que os Estados Unidos, vão descobrir muita coisa aí. Muitos desvios, muitas fraudes. Tem muita coisa acontecendo lá. O SUS, Sistema de Saúde. Você pode ver que todas as comissões de saúde, o centrão que quer botar a boca no orçamento da saúde. O centrão que quer comandar a saúde. É porque o centrão tem ótimos médicos, quer proteger a população brasileira, sabe como fazer a medicina melhor do mundo. Não. É porque é muito fácil desviar dinheiro do SUS. Diversos setores de compra, parcerias com as Santa Casas, parceria com o sistema de saúde, vaza dinheiro com as empresas que prestam serviço para o sistema de saúde. Essa é outra coisa. Terceiro ponto, questão de educação. Educação é outro, centenas de bilhões de reais que são usados no sistema educacional. O que é? Corporativismo dos professores, que é a maior parte do uso. Depois você tem 6 ou 7 empresas que mamam no fornecimento de material escolar. 6 grandes empresas. Quando você tem 100 bi gastando, quantas empresas de 1 bi de receita tem na bolsa? Tá aí, eu estou dizendo que o governo só aí gasta mais de 100 bi. 100, 200 bi só na educação. Quem é que está recebendo esses 100, 200 bi? E você tem lá 6 grandes empresas prestando serviço. Né? Então, precisa avaliar isso aí também. E o quarto item é o que a gente estava discutindo antes, a questão do assistencialismo. Né? Quem é que recebe assistencialismo? Bolsas famílias, bolsas presidiários, leite e tudo mais. Então, o que acontece? Quem é que está recebendo isso? Está de fato chegando na ponta? Então, se você botar no papel o quanto que é gasto efetivamente e a população que deveria estar sendo beneficiada, você vai ver que tem um intermediário aí roubando. Se a população de fato estivesse recebendo isso, não teríamos aí um IDH, um Índice de Desenvolvimento Humano, tão baixo quanto nós temos. Teríamos um desenvolvimento humano muito mais alto, mas a corrupção está no meio. E os partidos, todo o sistema está aí mamando nisso e não quer fazer reforma nenhuma. Então é por isso que eu digo, um próximo governo tem que representar isso aí. Tá? Não dá para a gente ficar... E o sistema, ele quer eleger o próximo governo. É tão grande o interesse político, econômico, isso para não falar dos interesses internacionais, que o sistema nacional não tem como monetizar. Por exemplo, você tem terras raras no Brasil. Existe processador de terras raras no Brasil? Não tem. Não tem um mercado para o nióbio no Brasil. Não tem. É lá fora que você monetiza. Então, você imagina os interesses que tem em torno de várias terras brasileiras com os minérios que no mercado internacional você consegue monetizar e que aqui não consegue. Mas tem um intermediário aqui. Ele negocia. Juízes,
líderes partidários, tem todo um conjunto ali. Eles são brokers, né, de interesses internacionais e interesses locais também. Uhum. Fiquei pensando aqui, quem que seria o Elon Musk brasileiro do nosso Doge? Quem tiver uma ideia boa, deixa aí nos comentários que eu fiquei curioso. Estava pensando aqui no nosso empresariado brasileiro, quem que tem esse perfil do Elon Musk? Claro que do ponto de vista purista, eu entendo o seu posicionamento em relação à isenção. Eu concordo com o ponto de vista filosófico. Do ponto de vista técnico, o mercado chiaria. Porque fica nítido que o posicionamento do Congresso vai ser isenção e não compensação. E isso, claro, vai gerar estresse fiscal adicional. Que o governo já não tem credibilidade, o mercado vai colocar prêmio na curva de juros de novo. Não, certo, eu acho que a compensação... Assim, do ponto de vista técnico, gera estresse. Do ponto de vista purista, filosófico, concordo. Mas eu vou desafiar o mercado, a visão do mercado. Porque o que o Trump fez no primeiro governo dele, o que o governo Trump fez na primeiras decisões que ele tomou foi de reduzir a taxa de imposto de renda para os que mais pagam, de 27,5%, 34, né? 34 ou 27,5%, depois reduziu para 20%. E aumentou as isenções de base. Então ele fechou a banda que é tributada. Qual foi o resultado disso? Uma explosão de investimento, uma explosão dos salários, uma explosão de recuperação de dinheiro que estava fora do país. No primeiro ano entrou $1 trilhão de pessoas e empresas. Voltou a investir nos Estados Unidos. A máquina começou a girar. Aí que você viu a descolagem de per capita com a Europa. Foi nesse primeiro governo Trump que aconteceu isso. Com essa pequena medida. Só de ter feito isso. Então, se o cara quer dar isenção, legal. Mas aí faz ao contrário que o Haddad estava querendo. Em vez de aumentar a faixa de cima, não, ele tinha que reduzir, né, de 27,5% para 20%. Aí você estaria até compensando e atraindo mais trabalhadores qualificados, mantendo mão de obra, talento aqui no Brasil. As empresas teriam mais fluxo de caixa para trabalhar, teriam aumento do investimento local, importante. Isso geraria mais divisas tributárias e diminuiria o déficit, essa atividade toda. É mais pelo lado de economia. Né? O lado fiscal, olha como você olha. Ah, poxa, está perdendo aqui a isenção, né, na base. Ah, então eu tenho que compensar porque eu tenho um rombo do fiscal que eu preciso fechar. Mas eu não vejo por aí. Eu vejo que tem que diminuir os dois. Tem que aumentar a isenção e diminuir como o Trump fez na primeira. É uma sinalização poderosíssima. Só que eles não confiam no mercado. Eles não confiam na dinâmica de incentivos. Eles não vêm por aí. Eles vêm exclusivamente fiscal e punitivo de o que eles percebem como sendo desigualdade. Ah, tem desigualdade, então vamos tributar o mais rico mais ainda. Pune, até que o rico deixa de ser idiota e vai embora. E deixa de ser rico aqui e vai ser rico em outro lugar. Então, eles não entendem essa dinâmica. Talvez eles até gostam. Que agora eu tenho uma massa mais pobre, menos qualificada, menos acesso, menos capacidade de ir embora, e sob o meu comando, sob a minha dependência. Mais ainda, que é o que virou a Venezuela, o que estava virando a Argentina. Né? A gente está seguindo a mesma risca do que a Argentina estava fazendo. A Argentina fez exatamente isso. Que esse plano isentou a base, deu mais subsídios aí para coisas básicas, mas aqueles que fazem mais e têm mais poder discricionário para comprar produtos mais sofisticados, esses deixam de consumir. Aí a inflação explode porque não tem mais produção interna, porque não tem mais esse mercado. Aí para você consumir uma coisa, um sapato, uma camisa, é tudo importado de fora e está em dólar. E pronto, já perdeu o teu poder aquisitivo aí. Então, enfim, eu acho que o mercado precisa rever essa visão fiscal que ele tem e começar a acreditar mais nos incentivos econômicos, né, decisões econômicas que é tomado quando você reduz a tributação. Eu não vejo... O mercado cai na mão do governo quando começa a pensar dessa maneira. Ah, tem que ter o compensatório. Então o mercado está justificando a ação do governo de tributar o mais rico para compensar fiscalmente o rombo. Não tem cabimento. Que eu acho que a visão do mercado acaba sendo... Não que ele ache que tem que tributar o mais rico, mas é que isentar o mais pobre sem ter a compensação, exato. Tipo, seria o pior. O ideal que eu imagino que o mercado queira é uma redução de gastos. Seria isenta a base e reduz a gasto. Muito bem, eu entendi. Se for por aí, eu concordo. Agora, se for pelo lado assim,
vamos isentar a base, vamos pegar o que assim, devidos, mas aí eu tô totalmente Eu desacordo. vejo, assim, você citou a Argentina, eu acho que antes da gente virar Argentina, a gente dá uma passada pela Turquia, porque eu tenho observado, não havendo uma mudança do pêndulo político que eu tinha mencionado antes, meu sentimento é de que a gente poderia correr um risco ainda maior, adicional, de perder a moeda mesmo. Assim, isso uma mesmo. desvalorização Não, bizarra. a gente já está Não, o que com essa... aconteceu no final do ano passado é a prova disso. É isso mesmo. É muito sensível. É isso mesmo. É muito O sensível. mercado, se o Banco Central não tivesse vendendo dólar adoidado, a quanto estaria a taxa agora? Então, estaria... E vou dizer mais, se você liberalizar os contratos individuais ou entre empresas em qualquer moeda e poder bancarizar qualquer moeda, as empresas, os indivíduos estariam optando pelo real? Eu acho que não. A maioria não estaria. Exatamente por estar numa alta instabilidade aí, sem previsão de fechamento de rombo. Uhum. Então, você vê aí que a moeda já, na real, não vale tanto quanto se espera. Já vi até alguns vídeos lá que falava que foi fazer troca do real fora do Brasil e já estava 10 para 1, coisa assim absurda. Né? Conseguia 10 dólares, com 100 reais conseguia 10 dólares. Então, assim, a coisa tá grave, tá grave. E o governo fez de tudo, querendo ou sem querer, ou por ignorância, descredibilizar totalmente a moeda e o que ela significa e como agir. Eu acho que existe, por um lado, uma estratégia política muito clara, né, de fragilização da classe média e de quem seria os maiores resistores do governo. Então ele elimina a classe média e fica com a classe dependente, a classe mais pobre. Então eliminou esses, mas não fazem mais, migraram, foram embora do país. Tem esse lado. E tem o outro lado, que é a parte de ignorância absoluta de economia. É completa ignorância de economia. Não tem a mínima noção. A gente brinca aqui que é terraplanismo econômico. Falavam que o Bolsonaro era anti-ciência, eles são anti-ciência econômica, né? Exatamente. Anti-experiência até. Porque a própria experiência deles, eles viram que foi uma tragédia, esse tipo de condição, esse tipo de política. Mas eles repetem com muita frequência. É um reacionarismo econômico, é um resgate de ideias ultrapassadas, né? Uhum. Engraçado. Mas é por isso que eu acho que quando você entende que aí, na lógica, só funciona a ideia de eliminar o rival político, aí faz sentido. Eu tô eliminando classe média. Poxa, que maravilha. Não foi a Marilene Chauí que falava, eu odeio a classe média? Foi ao lado do Lula, inclusive. Pois super coerente. Então você tá certa ela. A classe média é quem faz ou quem destitui governos. E quando a classe média não está sendo atendida, é ela que vai para a rua. Então eles estão vendo, poxa, temos uma classe média agora com maior poder aquisitivo, é mais resistência às ideias da esquerda, que não querem ficar vivendo de Bolsa Família e nada disso. Então, elas estão vendo, temos que eliminar essa classe de algum jeito. Né? Então, essas medidas que eles tomam econômicas, sucessivamente, vai fragilizando a classe média. Deixa eu só fazer um ponto de conexão do que você disse lá no comecinho, sua primeira fala aqui, e queria retomar ela porque a gente acabou falando aqui sobre o envolvimento dos empresários nos Estados Unidos, né? Aquela percepção de que eles precisavam mudar de lado, né? E aquela imagem, né? Do Elon Musk, da posse do Trump com o Musk, o Zuckerberg, o Bezos, toda vários outros. A turma de peso do S&P 500. Incluso os bancos, que também eram anti-Trump, né? Como é que a gente traria isso para o Brasil? Assim, o ponto é como envolver o empresariado de forma que ele assuma uma posição e não só um lobby, ou o jogo como é jogado atualmente, né? De estar ao lado do governo, seja ele qual for. Como despertar isso no empresariado brasileiro? Primeiro você precisa ter um governo que aponte com essa visão. Acho que começa aí, onde galinha ou ovo, estou dizendo. A galinha é o governo que diz o seguinte: se continuar do jeito que está, o Brasil deixa de existir. Literalmente. Vira um território de interesses e o governo é um mero broker de interesses internacionais e locais e não tem mais união, não tem mais o porquê ser brasileiro. Some a brasilidade.
Então, ter uma consciência de governo que isso. O que significa isso? Né? O que é a economia que ele precisa representar? Né? Ele precisa mostrar e dizer, olha, economia mais livre, direito à propriedade, equilíbrio fiscal, segurança jurídica, tudo isso sendo parte do governo. E todas as reformas necessárias para assegurar isso. Vamos lembrar isso aí, todos esses itens estão em perigo. Reforma, propriedade privada, está em perigo institucional. Não é só mudar o governo. Tem que fazer reforma para garantir a propriedade privada, por incrível que pareça. A questão de segurança jurídica. Estamos em risco do STF. Sempre, se não fizer reforma. Todas essas questões de estabilidade, ele precisa botar como pauta. E o empresariado tem que entender o risco de não ter isso. Né? E tem que ter um compromisso com isso. A opção é exatamente isso. Ele ser usado para um plano que vai destruir eles também. Eles têm que entender esse sequenciamento, que eles nunca entendem. Tá? Isso nunca entendem. Eu vou dizer, o plano marxista está em voga há mais de 100 anos. Há mais de 100 anos. E ninguém estuda. Ninguém estuda como é que o marxismo age, como é que são as táticas, os objetivos, como é que eles penetram na sociedade. Você vê a alta sociedade aqui de São Paulo, tudo falando, parece que está falando Marx, sem saber. Falam o linguajar que eles usam, as ideias que eles têm, tudo parece que veio de alguma escola marxista para rico. Mas pegaram eles. Então eles pensam dessa maneira e qualquer outra visão de Estado não condiz com a realidade com a qual ele foi ensinado. Então a gente vê que o marxismo também entrou nessas escolas de elite para contaminar desde criancinha, vários que hoje estão em situações de privilégio financeiro e empresarial, mas eles pensam como marxista. Tanto quanto um militante na faculdade. Por que isso? Ele precisa dar um passo para trás. Pô, será que eu aprendi tudo errado? E a resposta é sim, aprendeu tudo errado. Tem que reaprender. E aí começa a ver como é que você estruturaria o Estado depois desse reaprendizado. E aí vocês vão ver que não tem nada a ver com o Estado que está organizado hoje. Então, institucionalmente, eles estão agindo contra eles próprios. Uhum. As instituições de Estado agem contra o grande empresariado, agem contra o médio empresariado, agem contra o pequeno empreendedor, agem contra... Tudo isso é inimigo, praticamente, das instituições de Estado, das políticas públicas. Então, ele tem que fazer a introspecção. Quem que eu apoiei que defende esse modelo sistêmico? Aí ele vai ver, puxa vida, então eu tenho alimentado a besta. É isso mesmo. Quando ele tiver essa percepção, aí ele vai começar a cair para o lado certo, que é o que eu acho que aconteceu com o Zuckerberg. Vou dar um exemplo aqui. Exemplo prático aqui. Quando o governo brasileiro levantou a pauta de censura, para onde foram todos os canais, as plataformas de rede social? A busca de quem que eles foram buscar a busca? Eles foram buscar quem como apoio político? De nós, a oposição, da oposição conservadora. Nós defendemos a liberdade de expressão, sobre a qual eles calcaram e criaram as suas empresas. Mas eles defenderam tanto o progressismo, que agora o progressismo está censurando praticamente até eles próprios. Voltou a morder eles. Não nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos foi uma grande batalha. Mas na Europa já tem lei que relativiza a liberdade de expressão. Querem fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Outros países já sucumbiram também, parecido com a Europa, ou pior. Então você veja, eles próprios falam, puxa vida, nós não queremos censura. Né? Ao menos ideologicamente, para o negócio fica muito ruim. Eles viram que uma parcela fica... o negócio deles não flui. Então você veja, é isso que eu estou falando. Né? Aí, então quer dizer que o progressismo é só a liberdade de expressão? Não, tem tudo. É consumo. Agora você veja, tem até rótulo do que consumir. Tem um tarja preta, tarja vermelha, tem muito açúcar, não tem. Tem esse tipo de insumo agrícola, aquele não tem. Então eles já estão com medidas políticas, visões políticas introjectadas até em consumo das empresas que limita
Isso limita as opções, limita a variedade, limita o empreendedorismo. Tem coisa que é pelo bem, é pela saúde da população? Sim, mas a maior parte delas é político, é para ter controle político. É isso que é o ponto aqui. E eles acabam terminando, no final, por desaparecer. Viram uma estatal, praticamente. Hoje os bancos brasileiros, na minha opinião, são quase que uma concessão de Estado. Os grandes bancos brasileiros comerciais são uma concessão de Estado, de tanta regulamentação que eles têm em cima deles. E quem que apoiou essa regulamentação? Boa parte eles aprovaram. Eles até foram favoráveis. Não, tudo bem, isso vai limpar um pouco a competição, vai tirar os bancos menores, os bancos mais que estão iniciando agora. Carta bancária, você precisa ter um depósito absurdo para você virar um banco hoje. Você poder fazer esse financiamento pessoa a pessoa, regulamentação contra isso. Quem é que aprova isso? Quem que quer isso? Qual é o lobby que é os grandes bancos que não quer financiamento pessoa a pessoa, né? Então, você veja, esse tipo de coisa alimenta a besta. Esse tipo de lobby é detrimental a um livre mercado. Isso não é capitalismo. Isso é cartel, cartelismo, né? É neossocialismo. É a cooptação, a coabitação do grande governo com os grandes empresários. E quem perde a população, consumidor final, que não tem competição de fato, que tem controle de preço, praticado pelo monopólio, oligopólio, e perde o pequeno e médio empresário, que gostaria de ter a chance de se tornar uma grande empresa, mas é sufocado por um calhamaço de regulamentação e tributação. É assim que eles agem em todos os setores. É por isso que temos aí praticamente todos os setores cartelizados. Temos uma agência reguladora que chama-se CAD, que não serve para nada. Nada. A CAD chancelou cartéis. É um chancelador de cartéis. E tem juiz que nomeia para o CAD, viu? É juiz que nomeia para o CAD. Virou moeda de troca, essas agências reguladoras. Além de tirar poder do Congresso. Foram criadas para tirar poder do Congresso. Né? 88, o Brasil nasce com um Congresso forte, com bastante competência para o Congresso. Ao longo dos anos 90, você tem um presidente que é o Fernando Henrique, que começa a criar as agências reguladoras. O que ela serve? Serve para tirar o poder do Congresso, trazer para uma agência reguladora, da ANEEL, Anatel, CAD, IFAM, começa a criar todas essas agências, e ele, o executivo, é que nomeia. E ele vira um regulador daquele setor, tirando o poder efetivo de regulamentação do Congresso. Então você veja que isso tudo está armado, está bem organizado. Não é uma coisa aleatória. Todo esse conjunto que se constrói como sistema precisa ser revisto em muita profundidade. E para a gente ter um livre mercado, para a gente ter essa riqueza toda que nós sabemos que nós temos, né, e deixar de exportar as melhores cabeças, as melhores ideias para fora. Então, isso que eu acho que é fundamental aqui, e os grandes empresários têm uma parcela de culpa, sim. Né? Tem que apontar, não só por serem ignorantes, em boa parte, ou por não, excetuando os ignorantes, tem os que fazem por maldade mesmo. Estão aí coabitando junto com interesses grandes. Mas tem grandes empresários que não, que querem de fato fazer a mudança. Mas esses aí, infelizmente, estão sendo perseguidos, né? Eles caem na mira do sistema e são perseguidos. Então, infelizmente, mas a gente precisa dar mais força para esses que saem para fora, botam a cabeça. Cadê os nossos Elon Musk? Né? Cadê muitos desses ricos que vieram financiar, os bilionários que vieram financiar o Trump? Né? Então, não são muitos, mas existem, estão lá. Pelo menos eles têm a confiança de que eles não vão ser perseguidos. Uhum. Aqui no Brasil são perseguidos pelo sistema. Né? Cadê os nossos? Deveriam ter. Né? Então a gente precisa cobrar deles também. Eu percebo que o senhor é um crítico do sistema político que a gente vive, falou Sim, de uma reforma institucional. Eu preciso fazer uma provocação na oportunidade de conversar justamente com uma pessoa que pertence à família real. Existiu já no passado um debate sobre a retomada da monarquia. Eu queria entender a sua visão sobre esse tema, se seria um caminho para o Brasil, se você apoia isso, como seria, e se a sua família seria candidata a voltar, caso fosse nessa direção. Olha, sem dúvida que seria, na mínima dúvida, zero de dúvida. O que falta é toda a organização necessária para que isso logre sucesso. E você precisa ter não só um movimento organizado, você precisa ter apoiamento institucional. Né? Institucional significa empresários, forças armadas,
e poder político, né? Esses três precisam estar alinhados com essa proposta. E você precisa ter uma agenda de bem clara do que representaria. E, obviamente, que tem que ter liderança carismática, popular, que seja necessário para você levar para o próximo passo. Isso é o que seria a base para você fazer um movimento propositivo de fazer uma mudança. E sim, a família ela é naturalmente candidata, né? Não há por que não. Agora, colocar essa maneira, eu digo sempre, qual é a melhor propaganda? É a própria República. Precisamos fazer propaganda da monarquia. É quase que é só a consciência do que está acontecendo com o Brasil, e é cíclico. Tem mais pessoas na minha geração, estou com 56 anos, fiz 56 ontem. Quando você tem, dentro da minha geração, eu já vi praticamente 2 ou 3 falências depois da democratização. Eu vi a direta já, tinha 16 anos, 15 anos de idade, vi a nova Constituição de 88 e vi, poxa, impeachments, vi toda a basculação que tinha, as reformas que eles fizeram, as crises hiperinflacionárias. Eu estava no mercado financeiro em final dos anos 80, início dos anos 90. Eu convivi com inflação de 3% ao dia. Como é que o mercado financeiro reage com 3% de inflação ao dia, como é que funciona. Eu até usei isso quando eu fiz o meu MBA na França. Eu expliquei isso pro pessoal. O cara, nossa, esse cara aqui, olha o que ele viveu. E eu era um mero analista. Então, todos os analistas do mercado brasileiro tinham uma consciência muito superior ao que o mundo desenvolvido tinha, porque eles nunca viram uma volatilidade tão grande quanto isso refletida no mercado aberto, né? Então, esse tipo de instabilidade que a gente viveu nos últimos 30, 40 anos, e a gente vê essas falências e os jogos, agora tem mais transparência com a internet, né? Tem muito ruído na internet, mas tem muita coisa boa também. E as coisas boas é que quem é do bem entende, né? Recebe, absorve. E a gente vê, não tem sustentabilidade. Não tem como sustentar essa república. Não tem como. Agora, se você não tem a proposta já bem elaborada, discutida e uma coesão muito clara, é difícil, né, você impactar isso. Eu vou dar exemplo aqui, só para me aprofundar nesse tema, porque ele ressurge muitas vezes que eu faço entrevista. A França, por exemplo. A França, 1793, Revolução Francesa. Caiu meu parente lá, né, Luís XVI. Foi decapitado, morreu no encárcere e tudo mais. O que veio depois? O Império de Napoleão. O que veio depois do Império de Napoleão? Restauração da monarquia francesa, com extrema popularidade e absolutista ainda. Não praticamente dizendo as favas com a Primeira República Francesa, as favas com o direito do homem, a Carta dos Direitos Fundamentais do Homem, e vamos voltar à monarquia absolutista, porque eu quero paz, eu quero estabilidade, eu não quero mais essa loucura aí revolucionária. Isso foi 1815, logo depois, não demorou muito não. Depois teve outra restauração, que foi em 1830. Poxa vida, o rei é absolutista, é pesado, tal, pega pesado, não gosto dele. Aí vamos acabar com ele, a república? Não, vou botar um outro rei. E botaram o meu homônimo, Luiz Felipe Orleans, 1830. E esse era mais constitucionalista. Durou até 1848. Ele abdicou em 1848, por causa que mais um movimento revolucionário. Revolucionário urbano. A França queria a monarquia. Paris não queria. Paris, todo grande centro urbano, é socialista. É a tendência a ser socialista, progressista. Já era assim no final do século XVIII, início do século XIX, todo o século XIX. Essa dinâmica rural e urbano. Aqui São Paulo é progressista. Progressista, socialista, né? Tem um aspecto muito forte disso, apesar de abrigar
mercado financeiro, as grandes fortunas e tudo mais, tem essa tendência de seguir essa onda progressista. Mas o rural é o contrário, é conservador, né? Muito pé no chão, muito mais base família e propriedade. Muito bem, mesma coisa aconteceu naquele momento. Aí o que aconteceu depois da abdicação? Teve a Segunda República, foi um caos, surgiu Napoleão III. O que acontece? Napoleão III perde a guerra para os prussianos, fica fragilizado, aí tem uma nova eleição, faz a Terceira República, repleto de monarquistas. Iam fazer, mais uma vez, a monarquia na França, com apelo popular e agora com apelo parlamentar. Iam fazer isso, mas aí veio a Comuna de Paris, que, mais uma vez, foi uma revolução urbana, apoiada somente pelos parisienses. E o resto da França, não. O resto da França queria um movimento mais de estabilidade política, que era a monarquia. Então, deixar isso bem claro. Você tem essa referência cíclica quando você tem a ver o que é de fato a república, a revolução, e como é difícil você manter isso, sobretudo quando ela é ilegítima, como foi o golpe militar de 1889, foi ilegítimo, ninguém questiona isso. Qualquer historiador, seja de qualquer vertente ideológica, não, foi um golpe militar, foi ilegítimo, não teve apoio popular. E houve uma degeneração do país. Uma degeneração social, política e econômica, gravíssima, que ninguém fala. Fala, não, foi tudo bom. Não, foi péssimo. Muitos problemas econômicos e políticos que nós vimos no século XX derivaram desse golpe. A começar pela hiperinflação do Rui Barbosa. Hiperinflação na hora, em semanas. Semanas. Começou a imprimir dinheiro sem lastro. Não, é isso aí, vamos dar crédito para todo mundo sem lastro nenhum. Hiperinflação na hora. Crise política em decorrência da hiperinflação. Não conseguia pagar, o dinheiro não valia nada. Fora que internacionalmente o Brasil deixou de valer o que valia. Perdeu toda a reputação. E criou uma guerra civil interna. Vários estados, várias partes do Brasil se revoltaram contra os militares e eles mataram 4 mil brasileiros para fazer a República Brasileira e se endividaram com os ingleses. E aí, para estabilizar isso, veio um grupo oligárquico de agropecuária, de café com leite, a política café com leite, para estabilizar. Só que essa estabilidade custou muito caro. Por quê? A estabilização era calcada na colateral da produção de café. E aí o país só tinha crédito para você ia produzir café. Os bancos só financiavam produtores de café. Porque essa era a colateral para pagar os ingleses. E o que ficou a berlinda disso? A indústria. A indústria, o comércio, simplesmente não desenvolveu. Nós desindustrializamos em função da Primeira República. Então, assim, aí você tem Vargas que surge com os militares, mais uma vez, com os banqueiros e com os industriais, para repor o café com leite e tentar industrializar o Brasil. 40 anos atrasado. Foram 40 anos em que os Estados Unidos decola na segunda Revolução Industrial. São 40 anos de Revolução Industrial que o Brasil simplesmente não participou por causa do golpe republicano de 1889. Então você veja, tem muita coisa aí que o brasileiro está começando a ver agora. E eu não estou fazendo propaganda. Não sou o maior propagandista disso. Eu esclareço. Quando me perguntam, eu esclareço. Mas eu não fico propagando. Então, da onde que está vindo essa consciência? Internet mesmo, historiadores que começam a rever a história tal qual ela é apresentada. Por isso que eu digo, muitos do que dessa alta classe, elite brasileira tem aprendido é coisa errada. Aprendeu coisa errada. A gente viu agora até nos Estados Unidos que a CIA, o Trump começou a liberar os dados sigilosos, né, que estavam com relação ao assassinato do Kennedy e tudo mais. E eles perceberam que tem muita coisa ali que eles aprenderam errado nos livros de história e que precisa ser revisto. Então, a mesma coisa aqui no Brasil. E acho que essa revisão está vindo. Essa transparência está vindo sem eu precisar falar, sem precisar ter propaganda, movimento, nada disso. Então, está vindo. Bom, acho que só por essa parte já dá para ter um episódio parte 2, né? História do Brasil contado de um olhar
da monarquia, deputado / príncipe, eu vou ter que entrar no ping-pong, porque eu sei que sua agenda aí tá bem concorrida, mas, pô, já primeiramente agradecer que papo muito Obrigado. profundo e interessante de Brasil. Agora a parte um pouco mais leve, a gente quer saber de livros, música e um convidado que você indica aqui pro Market Makers pra gente ter um papo. Primeiro um livro de política, um livro mais ligado a Brasil. A Brasil, olha, eu vou recomendar o meu livro. Para falar de Brasil, entender o problema Skin the brasileiro. Eu vou ter que, infelizmente, fazer uma propaganda aqui do meu livro, que é Por que o Brasil é um País Atrasado. Isso dá uma análise dessa conjuntura que a gente discutiu aqui. E por que é importante conhecer a conjuntura política. E por que a conjuntura política é o gargalo do Brasil. Não é o povo brasileiro, não é a cultura brasileira, não é a história brasileira, é a conjuntura política. E vamos reformar isso aí. Então, o livro aponta para esse lado e dá mais fundamentação. Boa. Mas eu vou dar um livro que, para mim, foi fundamental. 2. Que é A Terceira Onda do Huntington. Esse é bem conhecido. É um livro bem popular. E o outro é Poliarquia, do Robert Dahl. Se você quiser realmente entrar na ciência política, Robert Dahl é um dos primeiros, assim... A ciência política é uma coisa relativamente recente. Ele foi um dos primeiros assim, a analisar o que de fato é um governo. Né? Que, na verdade, não é uma democracia, não é uma oligarquia, e a verdade é que é uma poliarquia. São diversos focos de poder interagindo entre eles e se autolimitando e, ao mesmo tempo, se autopromovendo. Mas, enfim, ele dá uma visão bem acadêmica aí desse tema. Agora o livro Tema Livre. Outro livro que pode ser... Eu li com meu filho. Chama-se I Must Betray You. Eu Devo Te Trair. Que conta a história dos estudantes na Romênia se mobilizando para... convivendo com as últimas semanas do ditador comunista Ceausescu. E eles depuseram Ceausescu. Então mostra toda a luta desses estudantes que não sabiam direito o que estava acontecendo. Eram altamente monitorados, pobres, não tinham consciência política, não tinham armas, não tinham... E era uma história real, baseada em vários contos reais, concatenados em uma pessoa fictícia. É espetacular, espetacular. Para uma criança de 12 anos, 12, 13 anos, é muito bom. E voltei a um tema político, né? Se não, eu posso dar outro. Não, mas esse aqui eu gostei. Esse é novo. Eu acho que... É novo esse livro, não tem aqui no Brasil, acho. I Must Betray You, já achei... Não, parece que tem. Quer dizer, eu joguei I Must Betray You e já apareceu O Fim dos Sussurros. Ah, pode ser, é isso aí. De Ruta Sepetys. É isso aí. Ela é da região, migrada para os Estados Unidos. Excelente o livro. Pô, eu vou comprar aqui já. E vou dizer, tem o modelo que ela escreve é em função das redes sociais. Porque a leitura é rapidíssima. Tem, assim, 300 páginas e tem 200 capítulos. Nossa. Então, assim, 2 páginas por capítulo, 3 páginas. Então, você tem um senso de satisfação ali de terminar o capítulo. Dopaminazinha. Exato. Agora, não leia. O livro para morrer antes de ler. Para não morrer? Morrer antes de ler. Eu mencionei com vocês aqui o livro do Fernando Henrique Cardoso, que é da teoria da dependência. Ok. Extremamente prejudicial ao país de ter seguido aquelas medidas protecionistas e é um protecionismo errado, é de fechamento de mercado, é de uma série de interferências de Estado, e fora que o raciocínio, assim, desculpa, mas não é claro. O raciocínio é extremamente ele vai e volta. É difícil você seguir uma cadência cartesiana, assim, silogística, né? É muito... Enfim. Já falou para não ler, já deu... Esquece. Eu estou fazendo até propaganda. Isso. As duas últimas. Uma música e por quê? Olha, a música que me vem à cabeça quando me foi feita essa pergunta foi a que meu pai gostava de escutar, que era o Prelúdio de Lohengrin. É muito bacana. Para quem ele era militar, e eu não sei se o caso dele ser militar ou não, mas a mãe dele, minha avó, é alemã, ele conviveu com os primos alemães, então
de Wagner, né? Então, é uma das... entrada, é bem de... Mas é uma das críticas até que eu faço até para a música brasileira, se eu puder fazer isso. Porque é engraçado, quando você escuta uma ópera dessas, né? Você começa a entender um pouquinho do como que o povo quer se projetar, né? E quando você vê esse prelúdio, é um povo heróico, é uma entrada heróica, né? E você vê toda essa questão de sagres. O heroísmo significa uma entrega muito grande, né? No fundo, todo herói morre, né? Então é uma entrega triste. Então você tem uma parte que é triste, uma parte que é heróica e tudo isso é lindo. Então, quando você vê a beleza dessa entrega, desse desprendimento, de querer representar algo muito superior a si próprio e tal. Então, você vê isso um pouquinho nessas óperas. Oh, profundo isso. Por outro lado, a música brasileira, ela é muito pacífica. Ela é muito sensual, pacífica. Então, que tipo de projeção você tem de sociedade quando a dominância do seu ethos é por uma música mais amena, né? Aí você se questiona, é um povo líder? É um povo que quer se tornar líder? Como que nós vamos atingir um patamar civilizacional mais elevado se a gente não tem uma proposta mais aguerrida, né? E todos os países que atingiram essa proposta civilizacional tinham uma confiança em si próprios e na sua missão, e que era muito superior a si próprios e que era ao mesmo tempo universal. Então, aí fica esse questionamento. Apesar de eu gostar da música brasileira, mas ela é no seu... Não, mas faz muito sentido. Bossa nova. Você vê que é algo gostoso de escutar quando você está numa boa. Quando o mundo tá tudo tranquilo, tá tudo tranquilo. Já você vê a música de outros povos aí que conquistaram aí uma luz desproporcionalmente favorável a eles, é porque eles tinham um senso combativo bem elevado. A última para fechar, um convidado que você gostaria de ver aí no seu lugar contando a história dele pra gente. Público de mercado? Seu coração pode mandar. De preferência esteja vivo para ficar mais fácil de convidar. Puxa vida. Qualquer país, aqui do Brasil seria mais fácil, né? Do Brasil seria mais fácil, imagina. Poxa, seria bacana, sabe, vocês entrevistarem quem? O Alan dos Santos. Alan dos Santos. Acho que já indicaram ele. Ele tem uma história muito, muito interessante. E acho que seria uma... Ele tá nos Estados Unidos? Tá nos Estados Unidos, infelizmente, nesse quesito. Mas se vocês não entrevistarem ele, ao menos eu vou sugerir uma pessoa que talvez nem queira o nome dela vinculado aqui. Luciana Bulau. Uma ativista política, diretora de uma grande empresa. E foi muito importante o testemunho dela com relação aos movimentos de rua, a experiência dela, o que ela viu como... É uma profissional do marketing. Né? Então teve muita coisa importante aí que ela divulgou junto aos movimentos lá de 2014, 15, 16. Ela foi uma testemunha muito bacana. Boa. Bom, desse jeito, vou liberar o aniversariante da semana, Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Obrigado por ter vindo ao Market Makers, obrigado por compartilhar a sua história. Muito obrigado. E portas estão sempre abertas para você. Muito obrigado. Até uma próxima, se Deus quiser. Valeu. Obrigado. Parabéns. Valeu demais. Muito bom, cara. Valeu sempre pela participação. Você que veio até o final, joinha no vídeo, se inscreve no canal. Estamos crescendo bastante, queremos crescer ainda mais. Toda terça, quinta e sábado, 18 horas, episódio novo aqui nesse canal ou no podcast que você está ouvindo. Até a próxima aí.